Muito bem, amigos, estamos aí em mais uma Comunidade Plus, a lição tema 13 agora, falando sobre o juízo. Estou aqui com o pastor Venei e o pastor Keno, sejam muito bem-vindos. Privilégio, viu? Privilégio estar aqui com você. Pastor Venê, prazer. Obrigado, amigo. Bom estar com o Kenny aqui, com você, Felipe. Está podendo ser abençoado no nosso bate-papo aqui e poder abençoar outros jovens que estarão nos ouvindo, nos acompanhando depois. Tá? Bem, o tema de hoje é um tema interessante, o tema juízo. Fala um pouquinho sobre o juízo, para a gente começar aqui tem uma pergunta para a gente. Vamos ver aqui a pergunta. Ei, pastor, deixa eu te perguntar. Por que algumas pessoas têm medo do juízo de Deus? Olha só, porque algumas pessoas, juízo de Deus, porque algumas pessoas têm medo do juízo de Deus. E aí, o que vocês acham? Qual é? Por que você tem tanto medo com esse tema do juízo e tal? Veja, o primeiro ponto que eu destacaria aqui é que o juízo foi apregoado durante muitos séculos como uma espécie de vingança divina em relação ao próprio ser humano. Então, essa ênfase no inferno, a ênfase na consequência eterna, fez com que muita gente, ao cometer qualquer pecado, focasse muito mais no juízo do que na graça. Então, isso fez com que, no imaginário popular, e isso passou de geração a geração, as pessoas tivessem muito mais medo do encontro final com Deus para a salvação e redenção do que o encontro final de Deus com o pecado para a aniquilação. Então, essas coisas E às vezes textos assim isolados da Bíblia ou até textos de Ellen White, fora do contexto, que dão a ideia de que Deus está tomando nota de tudo que você está fazendo. Parece que Deus está na varanda do céu, dizendo assim, estou de olho em você, hein? Vê lá, não pisa fora do quadrado, não, que eu estou aqui tomando nota. Então, as pessoas crescem até com um sentimento desse, né? Porque na próprio ambiente familiar é pai e mãe dizendo, ó, Deus está vendo. É isso mesmo. No ambiente familiar, Venê, me lembro de uma situação que aconteceu comigo. Não sei se minha mãe vai ouvir isso, vai assistir isso aqui, mas eu lembro que uma vez em casa, minha mãe disse assim, ó, quando chove é porque Deus está chorando, já que você cometeu um erro. E se der trovoada, ele ainda ficou irritado. É isso, né? Toda vez que chovia, eu dizia, Deus me perdoa. Agora, será que a gente consegue entender o ato do juízo de Deus como um ato de amor também? Seria o ato, o juízo final, a destruição e tal. Será que isso seria também um ato de amor de Deus? Eu enxergo como uma das mensagens mais contundentes de Deus sobre o amor. O juízo é, na verdade, Deus dizendo basta. Basta em toda iniquidade, basta em todo sofrimento, basta em toda injustiça. É Deus dizendo para os santos, e quando a Bíblia fala santos, não se refere àquele que não cometeu pecado, mas àquele que se agarrou a Cristo. A Bíblia então diz assim, para estes que se agarraram a mim, eu digo, eu serei a justiça de vocês. Eu farei fazer aquilo que vocês não podem, que é a minha justiça perante tudo que vocês sofreram. Então, para mim, o juízo é, na verdade, Deus dizendo, calma, eu sei o que acontece, mas eu vou fazer parar isso aí. E o incrível disso tudo é que ele não nos deixou no escuro. Na hora de enfrentar o juízo, ele já deixou claro o que ele vai exigir. Ele vai usar o parâmetro de sua lei, mas também do seu amor, da sua graça oferecida. Eu acho que Deus vai fazer para a gente duas perguntas essenciais. A primeira pergunta que ele vai fazer é, o que você fez com a mensagem de que meu filho veio a essa terra para morrer por você? Então, o que você fez de Jesus? Essa é a primeira pergunta de Deus. A segunda pergunta que vai ser feita é, e o que você fez de sua vida? Em resultado daquilo que ele fez por você, como é que você viveu, como é que você usou seus recursos, como é que você cuidou de sua saúde, como é que você cuidou de seus relacionamentos, de sua vida familiar. Então, as duas perguntas essenciais, o que você fez de Jesus e o que você fez de sua vida, daquilo que Deus nos deu. Impressionante como o juízo, e a partir da reflexão que você acabou de trazer, o juízo nos dá um sentido muito importante de propósito, de viver não em função do medo, mas em função de algo maior do que a minha própria existência. Então eu digo assim, o que eu vou fazer para tornar relevante tudo aquilo que Deus fez por mim? Então isso transcende você mesmo. Faz com que você perceba o juízo como uma oportunidade de ser relevante na sua vida, mas também na vida de outras pessoas. O juízo, a gente vê às vezes muitas pessoas questionando, né? Por que tanta maldade acontece? Até quando que Deus vai permitir tanta maldade acontecer?
e a gente vê que depois do juízo final, por mais que eu entendo, a gente sabe, né, que Deus vai destruir os ímpios, mas isso também é um ato de amor, porque para ele seria uma maldade, digamos assim, passar a eternidade no céu, por exemplo. Então, a gente sabe que até a destruição dos ímpios é um ato de amor de Deus também, por amar, né, e respeitar o livre-arbítrio que ele deu a todas as pessoas, né? O juízo de Deus, para mim, é um recado de que Deus não é um ser omisso. Ele vê e resolverá. Então, isso para mim é espetacular. Aqui, pouco antes da gente começar a gravar, o Kenny, você disse um negócio muito interessante que eu acho que vale a pena você colocar aqui na mesa e desdobrar um pouco, que todas as culturas têm uma ideia de juízo. Todas elas, as culturas milenares, elas possuem um ponto em comum. E dentro dessas narrativas, o ponto em comum é que existe um Deus, que são expressos nessas culturas de diferentes formas, mas que também esse Deus trará juízo. Então você vê isso nas culturas indo-americanas, indo-europeias, na cultura asiática. Em muitas delas você encontra essa realidade. E só para finalizar, Vene, eu penso que, partindo do que você disse, o juízo para nós não precisa ser algo que está para vir, mas ele é diário. É uma reflexão diária. O juízo, para mim, não acontecerá apenas na volta de Jesus, mas ele deve acontecer hoje, todas as vezes que eu deito no meu travesseiro e pergunto: e hoje? Hoje eu fui Cristo na vida de alguém? Ali eu estou vivendo o juízo. É por isso que a gente tem que estar preparado hoje, né? Preparados hoje, estamos com a vida acertada com Deus, né? Porque o dia e a hora ninguém sabe, né? Mas esse é um tema impressionante, né? Fantástico. Tem muita coisa para a gente discutir e eu acho que o pessoal em casa...